Ser mãe mudou a minha vida. Mas será que o mercado de trabalho não viu isso como algo bom? Hoje eu quero falar com você que é mãe ou pensa em ser. Quero falar também sobre algo que eu vivi e que eu ainda vivo, o impacto da maternidade na minha vida profissional. Antes de ser mãe, eu achava que eu daria conta de tudo, né? E de fato, quando a gente está ali no mercado de trabalho, a gente se desdobra, a gente de fato trabalha para duas, três, quatro, como se fosse 10 pessoas em uma só. Se desdobrando, entregando. E com isso a gente chama de comprometimento, né? Vestir a camisa da empresa, qualquer termo que. Sentimento de dono, né? Que se encaixe aí nos jargões de mercado. E de fato é assim que é, né? Pelo menos é assim que eu sempre trabalhei, né? Sempre me comprometi a querer ser sempre mais, sempre melhor, estudando mais, me aperfeiçoando, entregando, sempre além da expectativa, mas, né, mesmo antes de ser mãe, aquilo era pouco, né? Eu já vi coisas acontecerem, pessoas que entregavam muito menos do que eu, que faziam muito menos do que eu, e recebiam é, promoções, muitas vezes, como até eu posso dizer, essas pessoas tinham mais prioridade em relação a diversas coisas dentro da empresa, justamente porque era amigo ou porque tinha qualquer tipo de ligação, né, com o gestor, né, com a diretoria, com alguém que de fato entende que aquela pessoa ali é a pessoa ideal. E não importa se essa pessoa tem conhecimento, é simplesmente porque gostam da pessoa, preferências pessoais, né? Então, mesmo antes de ser mãe, eu já vivi esse desafio na minha vida profissional. Eu tinha que ser sempre 3, 4, 5, 10 vezes mais e melhor, e mesmo com as melhores avaliações internas, porque nas empresas que nós trabalhamos, assim, geralmente as pessoas que se profissionalizam dentro de determinadas áreas, né, as empresas têm avaliações, né, e essas avaliações elas são extremamente periódicas e do ponto de vista não só da gestão, mas também do ponto de vista dos seus clientes internos, para as pessoas que você convive no dia a dia, que você precisa atender no dia a dia. E as avaliações sempre foram muito boas, as percepções sempre foram muito positivas. Tanto do que eu mesma lia em relação a esses feedbacks, né, que a gente chama, né, o retorno do que as pessoas ali entendem o seu perfil ali profissional. E agora, nesse processo, né, de ser mãe, de buscando recolocação no mercado, né, e muitas vezes abrindo ou não abrindo, né, que sou mãe e tudo mais, é uma percepção muito clara, né, de desvalia, de desmerecimento. Eu já vi processo seletivo que só pelo fato de comentar que eu tenho um filho, ou que qualquer coisa que eu precisasse, talvez eu precisasse atender meu filho, porque era uma situação muito específica, isso porque ele não estava aqui comigo, né, eu fico observando ele ali por uma câmera, no quarto, dentro do bercinho dele. Eu percebi aquele olhar assim de tipo, acho que ela não é boa pra essa posição. E aí você vai observando até no desenvolver da conversa, do processo, né? Você vai buscando perceber ali, né, como que é a situação. E, obviamente, não importa seus anos de conhecimento, o seu perfil profissional, as faculdades que você fez, a sua atuação, não. O que ressalta negativamente, independente do teu conhecimento, é o fato de você ser mãe. E isso é inacreditável, né? Eu ouvia muito se falar sobre, mas agora eu tô vivendo, agora eu tô sentindo isso na pele. Depois que eu me tornei mãe, eu percebi mesmo quanto que o mercado é cruel com a gente. Realmente, isso pra mim, assim, eu percebi que eu deixei de participar de determinados processos seletivos pelo simples fato de eu levantar a mão e dizer que eu tinha filhos. Ou eu fui orientada até em determinados processos ali por uma pessoa que estava me assessorando de que eu deveria esconder que eu tinha filho. E eu fico assim impressionada, né? Quando eu recebi essa orientação inicialmente, eu falei, eu entendo por que, que eu fui orientada dessa forma. E o que a pessoa que estava me assessorando falou assim, é porque o mercado ele é cruel, principalmente com a mãe. E isso me chamou muito a atenção, porque uma coisa era quando eu ouvia falar sobre isso. O relato das mães, quando foram desligadas das empresas, mesmo com anos e anos de trabalho, com experiência que tinha, toda aquela progressão de carreira, e mesmo assim elas foram apagadas, foram deixadas de lado, foram descartadas como se não se fossem nada. E agora eu tô sentindo na pele, eu tô vendo isso acontecendo. E é muito interessante, né? Muitas vezes esse tipo de postura que se vê nos processos seletivos, principalmente, que é nessa etapa que eu tô, é que essa visão, essa distinção vem das mulheres. E a orientação que eu tive da assessoria é, principalmente quando for mulher, não abra que você tem filho. Tente esconder o seu filho. Foi isso que eu ouvi. Esconda ele o máximo que você puder. Esconda a informação. Eu fiquei assim, horrorizada, revoltada, e não foi com essa profissional que me orientou, mas em saber que a realidade do mercado de trabalho é essa. E em modo nenhum deveria ser assim, dessa forma. Quem é mãe, quem vive ali essa situação próxima de quem vê. E a própria mãe sente na pele a carga que é, né? A gente ser mãe. É escola, é preocupação com a saúde do filho, com a alimentação, todas as responsabilidades inerentes. E ainda, obviamente, né? Tem o trabalho, que é a nossa base, é a base da nossa vida.
E esse julgamento em que só pelo fato de ser mãe você não vai render profissionalmente, você não vai entregar, você não vai se dedicar, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, tenho vivido, tenho vivenciado isso. Isso eu falo pelas pesquisas que eu faço, pelas leituras, por entender até uma questão postural numa entrevista, que é a forma que você tem que se colocar. E eu tenho que entender muito o que se passa na cabeça das pessoas a partir de então. Infelizmente, né, um outro tema também que é muito latente é a questão do preconceito de raça. Isso, infelizmente, ele existe. Não é à toa que todos os formulários que a gente vai escrever ali, nas inscrições, a gente tem que colocar, né, essa questão de racial. Antes até eu preenchia sempre, depois com o tempo eu falei, eu vou deixar de lado, porque a minha cabeça ela funciona assim. Se você tem qualificação, você tem experiência, tem estudo, você tem uma bagagem, o que interessa, né, se a pessoa é azul ou é vermelho? Não importa. Pra mim, eu penso dessa forma, não interessa. Então, outra questão, um exemplo, a questão da preferência sexual. Por que tem que colocar isso num formulário, né? Eu já participei de uma agenda que certa vez me explicaram o motivo disso. Mas ainda assim, não entrou dentro de mim, não fez sentido. Não é o meu caso, mas eu fico pensando assim, por que as pessoas têm que expor a vida pessoal delas num formulário para talvez num lugar que você talvez nem trabalhe lá dentro, mas você tem que falar se você gosta de uma caneta, se você gosta de um lápis, vamos dar um exemplo, se você gosta de uma borracha, se você gosta de um apontador. Por que você tem que ser tão claro em relação a isso? É uma coisa pessoal, é particular, né? Então, assim, eu trouxe esse ponto até para deixar muito claras as distinções, que hoje é muito clara. Vamos separar as pessoas em grupos, né? E esses grupos, parece que as pessoas devem colocar essas separações, essas segregações, como se esses grupos fossem problemas. É o que me dá a impressão, né? Os grupos representam problemas, então a gente tem que separar as pessoas em grupos. Esse aqui é o grupo normal, que não dá nenhum tipo de problema, e a gente tem um grupo que dá problema. Mãe X, 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 X. Então, assim, é bem interessante como que é feita toda essa separação. Tô vivendo isso na pele. Isso porque eu sou uma pessoa que eu estudei bastante, eu tenho bastante qualificação, muita bagagem profissional. E uma mentalidade que eu sempre primei muito pela economia. Né? É óbvio que essa virada de chave ela aconteceu em algum momento da vida. Mas isso é tema para um outro momento para esmiuçar isso. Olha, olhando meu bebê. Coitado, ele acordou. Ai, eu já vou lá. Mas, sei lá, eu aprendi de fato assim, não ficar quieta, não vou me calar, né? Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que trazer essa pauta pra mesa. Porque, de qualquer modo, o que pra mim, né, hoje, eu também tô avaliando as empresas também, quando eu me candidato, quando eu participo de uma entrevista, quando o recrutador conversa comigo, eu também tô avaliando, eu também tô buscando entender, né, quem é a empresa através daquela pessoa que está conversando comigo, qual é a identidade, né? Às vezes, assim, só de eu receber um e-mail de uma pessoa da empresa, eu já percebo se essa empresa ela é uma empresa que ela trabalha com a evolução contínua, automação, inovação, ou se na verdade é uma empresa que está estagnada, por um simples e-mail. Eu consigo detectar isso. Ao mesmo modo que a empresa também avalia a postura do candidato, também, né? Então é interessante porque eu vendo esse tipo de comportamento, muitas vezes eu já saio da entrevista pensando, cara, eu não trabalharia. E é até bom hoje eu ter essa visão, hoje sentada na cadeira de ser mãe, para eu saber em que lugares eu trabalharia e quais lugares eu entendo que eu não seria bem recebida. Porque fica muito claro dentro do processo. E se eu não fosse mãe? Eu ia entrar numa empresa como essa, eu não ia entender, eu não ia sentir na pele como que é viver essa máscara, esse papel, né? O que eu quero dizer é desse papel, né? Eu vesti esse sapato agora de mãe. Então eu tô vendo que, nossa, cara, é um lugar que eu não gostaria. Onde eu trabalhei recentemente, eu achava muito legal as mães ali, né? Até no meu time tinha mãe também. E eu entendo que muitas vezes a mãe precisava sair para atender o filho e tá tudo bem. Acontece, vai lá, a gente replaneja, a gente readequa. Eu tô aqui no papel justamente de ajudar o meu time. Eu tô ali realmente para apoiar as pessoas, porque não existe empresa sem pessoas. E eu não posso separar quem é bom profissional, não, só porque tem um filho. Não importa se é o tipo de pessoa que é no sentido assim de grupos. O que interessa é se a pessoa é um bom profissional, é um bom ser humano. Então, é a forma que eu olho. Então, se eu tenho esse observar, eu sei que as empresas anteriores ali que eu tava, elas são muito bacanas nesse tema, nesse quesito de mãe, né? É um valor que eu trago comigo. Valores humanos. Valores humanos são fundamentais. Se é uma empresa, uma estrutura que valoriza o humano, eu tenho certeza que vai respeitar a condição de uma mãe. Sabe? Então, assim, pra mim, é algo muito importante. É isso que tá me trazendo essa visão entender. Se é um ambiente que não tá me acolhendo nem na entrevista, então não é um ambiente para mim. Então eu já sei que ali não é o meu lugar, né? De qualquer modo. E eu acabo qualificando se é uma boa empresa ou não a partir desse modo de tratar. Porque se já me tratou com diferença numa entrevista, já me descartou, independente de quem tenha sido no processo, por esse fato, achando que eu não ia fazer entregas insuperáveis. Eu tenho certeza, a qualidade do meu trabalho
é inacreditável. Eu sei que eu posso entregar muita coisa de valor. Eu sou daquela que eu trabalho de dia, de manhã, de noite, de madrugada, né? E mesmo tendo filho, tá? Porque eu tô sempre tô deslocada do mercado, mas eu não estou parada, eu estou fazendo bastante coisa, né? Preciso de remuneração, porque essas coisas que eu faço é tudo investimento ainda, né? Se esse vídeo te tocou, curte, comenta. Coloca aqui também se você já passou por alguma experiência ou viu alguma experiência como essa de perto. Compartilha também, né, com outras mães, com conhecidas, para que acho que a gente também tem que conversar mais sobre isso, disseminar mais esse tema. Vamos ocupar espaço com a nossa verdade. Abraço.